Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, o teu servo irá, Senhor, para dar a tua palavra. Fala conosco nesta noite, pois viemos para ouvir a tua palavra, Senhor, e nesta noite, aqueles que entraram, ó Deus, vazios, meu Deus, precisando de algo do Senhor, nesta noite está aí, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Usa o teu servo como um vaso, como uma válvula, para falar aos nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, aos amados irmãos. Amém. Glória a Deus. É um motivo de alegria estar mais uma vez, mais uma noite, com os amados aqui, revendo nossa amada irmã Ellen, que eu conheci em Ribeirão Preto. Tenho saudade do pastor Pedro Leandro Júnior, mas eu matei um pouco a saudade porque tem um Júnior ali, bem novinho ali, né? Só faltou o cabelo grisalho, né? Para ser bem parecido. Eu tenho muita saudade, o varão que eu aprendi a amar muito, de verdade, fundo do coração, meu irmão em Cristo. Entrar com uma saudação calorosa, o nosso pastor presidente, pastor Tiago, também o pastor Miquelis, né, que nos lidera ali também, juntamente com a nossa igreja, a Assembleia de Deus do Ministério Ebenezer, ali em Ribeirão Preto, no Jardim Sá. Amém? Sem mais delongas, abram comigo, os amados, lá em Êxodo, capítulo de número 14. Desde quando eu recebi o convite, minha esposa me perguntando se eu sabia que eu ia pregar. Ela disse a ela que quem sabia era Deus, né? E até um certo momento eu também falando com Deus. E Deus tocou meu coração para que eu trouxesse algo que deu resultado na minha vida, tem dado resultado na minha vida. E eu creio que Deus tem muito mais para a minha vida e para cada um que está aqui esta noite. Pois se Deus não tivesse, não era aqui o nosso lugar. Se Deus não tivesse nada para nós, não era aqui que nós deveríamos estar. Mas se é aqui que nós estamos, que o Seu Espírito Santo de Deus nos conduziu, é porque Ele tem muito mais para nós essa noite. Amém? Nós vamos ler a partir do verso de número 5, que diz assim: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que nos não sirva? E aprontou seu carro e tomou consigo seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com mão alta, e os egípcios perseguiram todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e os exércitos, e alcançaram-nos, acampando-os junto ao mar, perto de Pi-Hairode, diante de Baal-Zefon. Amém? Os irmãos podem se assentar, adorando ao nome do Senhor. Amados, nós lemos um texto aqui que relata a libertação do povo do Egito, da saída do povo do Egito. E a Bíblia nos ensina algumas coisas aqui nesse texto. Eu tenho aprendido muito com a leitura da Bíblia Sagrada, com a meditação da palavra, pois eu aprendi com o Espírito Santo de Deus. E eu levei uma certa feita, uma ministração da igreja, que o crente, ele lê a Bíblia Sagrada. O crente, ele lê a Bíblia Sagrada. Se ele quiser, ele lê todos os dias. Mas o cristão, ele não lê a Bíblia Sagrada. Quando eu disse isso, a igreja me olhou assustada, porque eu disse que eu não leio a Bíblia Sagrada. Perguntei aos irmãos se eles sabiam o que eu lia. Você sabe o que eu leio? Os irmãos ainda se atreviam a dizer a Bíblia. Eu digo, não, eu não leio a Bíblia. Se eu quiser ler, eu leio um jornal. Se eu
mas ele medita na palavra do Senhor. A Bíblia nos ensina que o verdadeiro cristão ele não lê, mas ele examina a palavra, ele examina a Bíblia Sagrada, porque é nela que contém a vida eterna. E eu tenho examinado, eu tenho meditado sempre na Bíblia Sagrada, tenho ensinado muito. E a Bíblia nos ensina, antes desse fato, enquanto o povo estava ainda servindo no Egito, a Bíblia Sagrada relata que lá no início, a Bíblia diz que o povo multiplicava e crescia. E quanto mais Faraó afligia, quanto mais Faraó dava carga, dava peso ao povo, a Bíblia diz que eles cresciam e multiplicavam. A Bíblia nos ensina que através da nossa aprovação, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos servindo a Deus, é que nós crescemos. É na nossa aprovação que nós somos multiplicados. É na nossa aprovação que Deus faz pela nossa vida, quando nós permanecemos fiel na sua presença. E a Bíblia Sagrada então nos relata que Deus levanta um homem chamado por Moisés. E ele então conduz ao povo. Diz a Bíblia Sagrada então que o Senhor dá um lugar onde então Moisés para que leve o povo. Depois que então que se passe as pragas, e Faraó então libera o povo para que vá embora. Diz a Bíblia Sagrada que quando ele chega ali naquele lugar, então o Senhor endurece o coração de Faraó. E Faraó então cai em si e vê, talvez enxerga a besteira, vamos dizer assim, que a qual ele fez, de liberar a sua mão de obra forte, a qual ele tinha. Ele cai em si, o que deu na gente? Por que nós liberamos aqueles a qual trabalhavam para nós? Agora nós mesmos teremos que fazer o serviço. Vamos atrás então desse povo, vamos buscar e vamos escravizá-lo novamente. Eu quero te dizer algo, meus amados, que muitas das vezes o Senhor permite que nós passamos por isso. E muitas das vezes o Senhor permite, diz a Bíblia que o Senhor endureceu o coração de Faraó. O Senhor permite, não é para a nossa glória, não é para o nosso louvor, mas é para que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado na minha e na sua vida, por tudo que Deus tem a fazer. É por isso que Ele permite. E diz a Bíblia Sagrada então que vai Faraó com seus carros e com seus cavaleiros. E era muito. O inimigo, quando ele vem ao nosso encontro, quando ele vem para nos capturar, para nos buscar, para nos perseguir, ele não vem de qualquer jeito. Mas quando nós estamos com o Senhor, maior é Ele que nos livra de toda seta, de toda retaliação, de toda perseguição, de toda acusação de Satanás. Imagina eu então ali o povo acampado, onde diz a Bíblia Sagrada, diante do mar, perto ali de Piarote, diante de Baal-Zephon, lugar onde tinha montanhas, lugares montanhosos. E diz a Bíblia Sagrada então no versículo de número 10, quando estava chegando então o exército de Faraó, os espias ali que estavam espionando para ver como que estava, na retaguarda, avistaram e trouxeram a notícia. E agora? Olhando então, eu imagino para um lado e vieram montanhas. Olhando então para o outro e vieram mais montanhas, não tem saída. Adiante o mar e atrás, não tem como voltar, porque aqui vinha Faraó furioso. E o Senhor me fez enxergar o alvo nessa palavra. O que é que nós fazemos quando nós não encontramos mais saída? Aí estamos cercados, não tinha saída, não tinha para onde ir, não tinha o que fazer, não tinha como fugir. O que nós fazemos quando nós não encontramos mais saída? Quando nós encontramos numa situação que nós não temos mais saída? Nós acabamos de louvar aqui essa noite. Seja qual for o problema, eu te convido a adorar comigo. Não é isso? Porque não há barreiras. Aleluia! Independente do que aconteça, nós devemos louvar ao Senhor, nós devemos adorar ao Senhor. No versículo de número 10 diz a Bíblia Sagrada que o povo clamou ao Senhor. Mas o clamor do povo não foi um clamor a qual nós dobramos o joelho e buscamos ao Senhor com fé, mas foi um clamor de medo. O povo temeu a Faraó e clamou com medo, mas olha assim: meu Deus, e agora o que nós vamos fazer? Nós estamos perdidos, ó Deus.
não é assim? São esses números. Aí minha filha, chegando a mim na escola bíblica dominical de manhã, ela disse: eu aprendi qual que é o número que eu tenho que discar para falar com Deus. Eu disse: qual que é, minha filha? Ela falou 00. Eu falei: como que é isso? Ela falou 00. Ó, no chão. Esse é o número que nos conecta a Deus. E tem um número a qual nós devemos aprender que nos conecta a Deus. Repita comigo: 3. 3. 3. 3, 3, 3. O endereço é Jeremias. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciai coisas grandes e firmes que não sabes. Esse é o número a qual você tem que discar ao Senhor. Jeremias 3, 3, 3. Clama ao Senhor na sua angústia, na sua dúvida. Clama ao Senhor. Só Ele tem a solução para os seus problemas. A Bíblia nos relata que Jesus ele ia passando a caminho de Jericó. E ali havia um cego, marginalizado à beira do caminho. E diz a Bíblia Sagrada que o cego clamava quando ouviu então que era Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão tentando abafar. E muitas das vezes, essa multidão não representa os nossos problemas, não. Essa multidão se encontra dentro da igreja, porque nós entramos numa campanha, aleluias, e nós estamos clamando, buscando na campanha, e sempre vem a multidão que diz: entrega a mão dessa campanha, isso não vai virar nada, você está vendo que Deus não responde, e nós vamos no segundo dia da campanha, e Deus não age, vem a multidão: para com isso, você está perdendo tempo, para que você vai nessa campanha? Isso não vira nada, você acredita nisso, você acredita nesse Deus? É assim que a multidão faz. Mas quando nós fazemos como o cego Bartimeu, quanto mais a multidão tentava calar, mais alto ele clamava ao Senhor, mais alto ele clamava ao Senhor, até que o Senhor Jesus chamou até ele. Quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor ele se apresenta para nós. O Senhor ele nos chama e trata da nossa causa. A primeira coisa que eu aprendo com a Bíblia Sagrada é quando eu não tenho mais saída, é clamar a Deus. Aquele cego ele não tinha saída, ele não tinha o que fazer, não tinha para onde correr. Mas quando ele ouviu que o Senhor Jesus, o Nazareno, o médico dos médicos, aquele que liberta, estava no seu caminho, ele clamou com todas as suas forças e o Senhor o chamou a ter com ele. Você está disposto a clamar o nome do Senhor Jesus? Você tem disposição para clamar a Jesus nos seus problemas? Não tem saída? Clama ao Senhor. Está difícil? Clame ao Senhor. Não tem solução? Clame ao Senhor. Continuando aqui na Bíblia Sagrada, e no versículo de número 11, diz assim: e disseram a Moisés, eles clamaram pelo Senhor, e ainda disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morremos nesse deserto? Por que fizestes isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo:
Devemos ter coragem na presença do Senhor. Não ter medo. O Senhor, Ele peleja por mim, o Senhor, Ele peleja por cada um de nós. Primeira coisa que eu aprendo é clamar ao Senhor. Porque quando nós clamamos a Ele, coisas grandes e firmes Ele tem para nossas vidas. Segunda coisa que eu aprendo é controlar o medo. Porque quando eu controlo o meu medo, eu não me precipito. E não murmuro. E não digo coisas em vão. E não lanço palavras em vão ao vento. Porque quando eu controlo o medo, eu não precipito. Aqui o povo se precipitou. Quando o povo estava com medo, disseram: melhor eu morar lá no Egito, que lá tinha ser poucos. E de repente, no dia de final, tem um parente que ela me visitar aqui, quem vem? Porque esse negócio de dia de final vem do Egito. Não é de Deus, não. Aleluia. Amém? E eles devem preocupar com isso. Mas Moisés diz: não tem mais. Controla o seu medo. Não se precipite. E ele diz mais: estais quietos e vede o livramento que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. O Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós. Não se preocupe. Controla o seu medo. Tenha coragem na presença do Senhor, porque Ele pelejará por vós. Através da fé. Quando nós cremos no Senhor, quando nós confiamos no Senhor, Ele peleja por nós. O Salmo de número 125 diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, inabaláveis. Aqueles que têm a fé, nada pode abalar. Eu tenho auxiliado aos amigos na escola dominical, no ministério ao qual eu faço parte. Eu aprendi que nós, seres humanos, nós cristãos, temos duas fés. Enquanto o ser humano tem uma, nós temos duas. Como assim? Nós temos duas fés, natural e sobrenatural. A fé natural nós temos e qualquer um que não é crente também tem. A fé natural é aquela que tem a certeza a qual nós dormimos e temos a certeza que nós vamos acordar. A fé natural é aquela que nós trabalhamos e temos a certeza que no final do mês ou no quinto dia útil nós receberemos o nosso salário. Essa é a fé natural do ser humano. A fé natural de quando uma mulher se engravida, dali 9 meses, tem uma coisa linda dessa nos braços. Essa é a fé natural. Mas a fé sobrenatural é diferente. É só os escolhidos. É só os cristãos. É só o Filho de Deus. Jó, quando estava na prova, a sua mulher disse: ei, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. E na sua fé ele disse: não, Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a fé sobrenatural do cristão. A fé sobrenatural do cristão está na oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as minhas ovelhas sejam arrebatadas, que eu não tenho nenhum gado no campo, porém a minha alegria no Senhor, eu me exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a fé cristã. Quando nós lemos aquele texto de Hebreus, que a fé é o firme fundamento, uma fé decorada, é uma fé a qual nós não praticamos, mas quando nós agimos da mesma forma que Jó, quando nós agimos da mesma forma que Abacuque, nós estamos colocando a nossa fé sobrenatural em ação. E foi essa fé sobrenatural que curou aquele cego. Foi essa fé sobrenatural que ressuscitou a Lázaro. Foi essa fé sobrenatural que ressuscitou o filho da viúva de Naim. Foi essa fé sobrenatural que sarou aquela mulher que padecia de 12 anos de enfermidade. É essa fé sobrenatural que, se você colocar em prática essa noite, o Senhor fará um grande mover na sua vida. É essa fé sobrenatural que nós temos que colocar em ação na presença do Senhor. Amado,
Jesus está dizendo: coloque a tua fé sobrenatural em ação. Pratica a tua fé sobrenatural. Porque na ordem para um monte, para um lado ou para o outro, isso é sobrenatural. É só Deus que faz. É a fé sobrenatural que Jesus estava nos ensinando, estava nos mostrando, está nos mostrando através da sua palavra. Não tem mais, estáis fiel. Vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós. Que é um texto de Isaías que eu gosto muito, Isaías 43, que a Bíblia diz que se nós passássemos pelas águas, estaríamos luz. Se fosse pelo rio, ele não vai nos submerger. E se nós passássemos pelo fogo, a chama não arderá em nós. Porque o Senhor, o Deus de Israel, Ele é comigo, Ele é contigo, todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Aleluia! Confia no Senhor. Confia nele. Entrega teus caminhos ao Senhor, e mais tudo Ele fará. Versículo de número 15 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dizem aos filhos de Israel que marche. Essa é a ordem que o Senhor tem para a minha vida e para você essa noite, para que marche. A ordem que Deus tem para nós essa noite é para que marche. Diante da situação, muitas das vezes na nossa vida nós paramos. Nós ficamos parados, pastor, para ver o que vai acontecer. Mas Deus nos dá uma ordem para que nós marchemos, para que nós sigamos em frente, para que nós vamos ao alvo, para que nós vamos em direção à vitória. Marche em direção à tua vitória. Essa é a palavra a qual o Senhor tem para nós esta noite. Está com medo do quê? Está com medo do quê, Moisés? O que o povo está com medo? Manda ele marchar. Manda seguir à frente. Manda ir adiante. Diga ao povo que marche. Glória a Deus. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aleluia, Jesus. E tu, levanta a tua vara. Quando a Bíblia fala a respeito de vara, quando a Bíblia fala a respeito de cajado, a Bíblia não fala de espancamento, de maldição, muito pelo contrário, a Bíblia fala de autoridade. E essa autoridade o Senhor Jesus deu para a minha vida e deu para cada um de vocês que está aqui essa noite. Eu somente não vou citar, mas eu vou ler um texto profético. E se você crê essa noite, você vai receber da parte do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu vou ler lá em Lucas, capítulo de número 10. Glória a Deus. Aleluia. Esse texto é profético para a minha vida, para a sua vida. E se você crê, Deus vai fazer um mover na sua vida, não só aqui, mas por onde você for. Lucas 10, 19. Assim diz o Senhor para você essa noite: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Receba essa noite poder, receba autoridade essa noite da parte do Senhor. Receba a autoridade, receba o poder a qual o Senhor tem colocado em suas mãos, em nome de Jesus.
O Senhor tem colocado autoridade nas suas mãos essa noite. Aleluia, Deus. O que nós devemos fazer quando não tem saída? Devemos clamar a Deus. Clamar a Deus com fé. Controlar o nosso medo, para que nós não nos precipitamos. Confiar no Senhor, usar a nossa fé sobrenatural. Quando não tem saída, nós devemos usar a autoridade a qual o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós devemos usar o poder a qual o Senhor tem nos dado, tem depositado em nossas mãos. Aleluia, Deus. E diz a Bíblia Sagrada, então, que Moisés não estendeu o seu cajado, e o mar se abriu. E diz a Bíblia Sagrada que o povo passou, e aconteceu algo maravilhoso. Eu imagino, porque diz a Bíblia Sagrada que aquela mesma coluna de fogo que os acompanhava à noite, e aquela mesma nuvem que os acompanhava durante o dia, trabalhou para eles aquele dia. Como assim? Diz a Bíblia Sagrada que enquanto eles estavam passando o mar, a coluna de fogo estava acompanhando o povo. Mas aquela nuvem ficou parada no meio do mar. O que isso quer dizer? Que quando nós usamos a autoridade, o fogo do Senhor nos acompanha onde nós somos, aonde nós estivermos, e a nuvem do Senhor deixa os nossos inimigos cegados, deixa os nossos inimigos sem visões. Ele não pode ver. Se vier lá na frente, a única coisa que vai ver é a chama de fogo que está na sua vida. E se vier a chama de fogo, eles vão ter que bater em retirada, porque o fogo de Deus é santo e ele consome tudo que é mal. E o povo foi atravessando uma coluna de fogo. E quando nós não temos saído e usamos a autoridade, nós passamos pela prova em seco, como a coluna de fogo do Senhor na nossa vida. Amados, eu tenho aproximadamente 3 anos, se não me falha a memória, de cristão, de convertido. Vai fazer o mês que vem, eu acho, 3 anos. Eu sou convertido a esse evangelho. Durante 8 anos da minha vida, eu frequentei uma seita, não sei se os amados conhecem, conhecida como Mormons. Os irmãos que conhecem bem, né? Eles se denominam a Igreja Verdadeira de Cristo, a única. Até que chama a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Eu fazia parte dessa seita. E eu frequentei meus 7 anos de idade, tinha até por volta dos 16, 17 anos. Depois eu saí. Sabe como que é jovem, pastor? Jovem quando não tem Deus no coração, quando não está na presença de Deus. Né? Eu vejo isso na parábola do filho pródigo. E o filho pródigo deixou-se contaminar, né? Talvez pelos prazeres da vida. Porque ele decidiu sair da presença de Deus, decidiu sair da presença do Pai. E o jovem hoje tem que ter essa visão espiritual. E eu perdi muito tempo da minha mocidade, da minha juventude. Graças a Deus eu não tive muito disso. Mas quando eu me peguei por vinho, eu vi que eu achava que eu não tinha mais situação, não tinha mais recuperação. Porque eu era um Saulo. Os irmãos conhecem Saulo? Eu era Saulo. Né? Se eu encontrasse o pastor desse jeito, vindo comigo na minha direção, eu ia começar uma rua e ele não ia passar. Eu não gostava nem de ver crente na minha frente. Eu detestava crente. Nunca que eu mandava desse jeito na minha vida. Você é louco de ter gravado? Nunca na minha vida que eu vou usar. Bíblia embaixo do braço? Isso é coisa de louco, isso é coisa de doido. Mas Jesus me transformou em Paulo. Pregamos o Evangelho, graças a Deus. Deus, Eu fiquei um tempo da minha vida, eu perdi um tempo da minha vida e há 3 anos eu faço parte desse Evangelho maravilhoso, essa vida com Cristo. E nesses 3 anos Deus mudou a minha vida de uma forma tamanha.
Os irmãos não fazem ideia. Hoje eu consigo enxergar o que eu era antes. Eu não tenho nem um pouquinho de vontade de voltar a ser o que eu era. Tem vezes na nossa caminhada, meus amados, nós até talvez achamos como um pouco maduro durante o deserto. Ah, mas lá no Egito tinha água, lá tinha carne, lá tinha pão, lá tinha tudo. Amados, eu passei por algumas provações que foi só por Deus. Eu creio que Deus estava preparando, estava forjando minha vida. São situações que eu não desejo para nenhum dos irmãos. Mas eu glorifico a Deus, porque Ele me manteve firme. Eu glorifico a Deus, porque Ele colocou uma mulher sábia do meu lado, do meu lado. Eu tinha dias que eu vinha para casa do meu trabalho. Eu tenho o costume de ir orando, voltar orando. O pessoal na bodega já que eu sou doido. Eu estou andando de bicicleta, trabalhar com bicicleta. E quando eu estava voltando, aí eu comecei a orar, né? De uma forma engraçada. Eu orava assim, Deus, quando eu chegar em casa, coloca um não na boca da minha esposa. Coloca um não na boca da minha esposa. E o meu trabalho até em casa tem mais ou menos uns 10 minutinhos. Nesses 10 minutos eu orava a mesma coisa. Jesus Cristo falando, não fica orando coisa repetida não. Pega uma vez e amém. Deus coloca não. Isso eu orava vários dias. Principalmente no dia de culto. Aí quando eu chegava em casa, eu perguntava a minha esposa, aí para a igreja hoje, assim, mas não. Aleluia. Então é a petulância do crente, eu orava para Deus colocar o nome na boca dele. Eu estava numa situação que eu não queria congregar, não queria ir mais na igreja, não queria saber de Deus. Mas eu glorifico a Deus, porque quando eu não encontrei mais saída, Ele me fez enxergar que através do clamor, Ele abre o mar para mim passar. Ele me fez enxergar que através da minha fé, Ele abre o mar para eu passar. Ele me fez enxergar que se eu controlar o meu medo, Ele abre o mar para mim passar. Ele me fez enxergar que se eu confiar nele, somente nele, Ele abre o mar e eu passo de pé seco. E canto o hino da vitória do outro lado. E é isso que Ele tem para a sua vida essa noite, para que você passe o mar através dos seus problemas, através da dificuldade, através da dureza, e cante e exalte o Senhor. Cante o hino da vitória do outro lado. Aleluia. É isso que Ele tem para a minha e para a sua vida essa noite. É isso que Deus quer fazer para nós hoje à noite, amanhã, depois de amanhã e eternamente até a vida de Jesus. Ele quer que nós cantemos o hino da vitória. E a Bíblia Sagrada nos ensina então que o povo começou a atravessar o mar a seco. Ali está a missionária Liliana, minha irmã, que eu amo. Deus é tão maravilhoso que colocou ela na minha vida. Meu último nome é Ramos. Deus é tão maravilhoso que me deu um irmão que tem o mesmo nome que o meu. O nome dela também é Ramos. Eu falei, deve ser muita jesuicidência. Muita jesuicidência, né? Porque no crente não tem coincidência, é jesuicidência. E o irmão dela também, né, o Mário, são pessoas que amam muito. Uma certa feita, quando eu enxerguei esse texto, meditando em Deus, trabalhando na minha vida, eu tive comentando com ele, com o irmão da Miriam, nosso irmão amado Mário, que a mulher que conhece. Mário, eu acho que eu queria estar lá, eu imagino quão delicioso era o povo passando e olhando para lá, parede de água, desde queijo, tubarão, aquela água cristalina, talvez se desse sede, ele continuava a caminhar. E é isso que Deus quer para nós. Que nós passamos alegre pela situação. Que nós olhamos e passamos, ó, venci. Essa eu venci. Mais uma vez eu conquistei. Mais uma vitória. Essa ficou para trás. E nós vamos desfrutando de tudo que Deus tem para nós. É dessa forma que Deus quer que nós caminhamos alegres, exultantes na presença do Senhor. Da mesma forma que eles passaram, talvez admirados com a beleza do mar se abrindo. É dessa forma que o Senhor quer que nós passamos, admirando com a beleza da santidade do Senhor, com a beleza da sua benignidade, com o seu poderio em nossas vidas. E eles passaram o mar a seco, atravessaram o mar. Aleluia. E diz a Bíblia Sagrada
mar. Diz a Bíblia Sagrada que o mesmo vento que abriu o mar, fechou. Eu aprendo algo aqui essa noite. Que muitas das vezes tem vento que vem para a nossa vida, não é para trazer problema, é para resolver a situação. Mas por que é problema? Porque nós damos nome do vento de problema. Parou como que anda a sua vida? Estou passando num vento que você não imagina. De repente o vento que está soprando na sua vida é do Espírito Santo que você está deixando de lado. A Bíblia diz que quando estava ali o povo reunido no templo, orando, veio um som como de um vento. E a glória do Senhor pulou aquele lugar. A Bíblia diz que o profeta estava ali diante do vale de ossos secos e profetizou para que viesse o vento dos quatro cantos. E disse a Bíblia que aquele vento então formou um rebuliço, montou os ossos, cobriu-se o corpo e levantou o exército. Muitas das vezes o vento que vem na nossa vida não é para prova, mas o vento que vem na nossa vida é para livramento, é para bênção, é para providência divina, é para dar vida à nossa vida. E quando então eles chegaram a comemorar a vitória, cantar, dançar. No versículo de número 31, o último versículo desse capítulo a qual nós lemos, a Bíblia diz assim: e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, teu servo. Quantos que estão aqui essa noite querem ser abençoados? Quantos aqui nessa noite querem ser prósperos? Quantos aqui nessa noite desejam ter uma vida espiritual abençoada? Quantos aqui nessa noite querem providência divina? Quantos aqui nessa noite querem algo diferente na sua vida? Então eu tenho algo para dizer a vocês. 2 Crônica, capítulo de número 20. Abra lá comigo. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Nós vamos ler o versículo de número 20. Só no finalzinho do versículo. Somente para aqueles que querem prosperidade. Somente para aqueles que querem bênção. Somente para aqueles que querem uma vida espiritual avivada. Somente para aqueles que querem providência divina. Um auxílio. Diz assim: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Se vocês quiserem ter vitória, crede nos seus profetas, crede nos seus profetas, crede nos seus profetas, crede nos seus profetas. Os seus profetas estão aqui, amados. Crede nos seus profetas e vocês serão prósperos. Glória a Deus. Crede nos seus profetas. Eu tenho sido abençoado porque eu creio nos meus profetas. E se você quiser ser abençoado, crede nos seus profetas. Para finalizar, abra comigo lá em Cantares. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Se alguém muito contar. Eu tenho uma palavra para você essa noite. Se tiver a situação que é difícil, está duro, está complicado, não vejo mais situação, não tem como mais, não vejo mais sair. Amém? Os irmãos encontraram Cantares? Abra comigo o capítulo de número 2. Cantares, capítulo de número 2, versículo de número 11, diz assim: porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Versículo 12: aparecem as flores da terra, o tempo de cantar chega. Aleluia. O tempo de cantar chega. Já passou o inverno, a chuva já cessou, já acabou a tristeza, já acabou a amargura. Quando fala de inverno, fala de folha seca, folhas murchas. Essa já passou essa temporada, já cessou a chuva, ou seja, o Senhor quer
É tempo de cantar. É tempo de cantar. Pode dizer ao irmão ao seu lado que é tempo de cantar. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou na sua vida. Acabou o inferno. Acabou a chuva. As flores estão aparecendo. A alegria está chegando. O tempo de cantar chegou. E é hoje na sua vida. Amém, amados? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aquilo que eu não consegui expressar melhor, que o Espírito Santo de Deus venha revelar ao coração dos amados. Amém? Não se esqueça, clama ao Senhor na dificuldade, chama ao Senhor. Controla o seu medo, não se precipite. Confia em Deus, coloca a tua fé sobrenatural em ação. Usa da sua autoridade. Creia em Deus, estará seguro. E creia nos seus profetas e prosperareis. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe o presbítero Josinaldo. Amém?